Ainda entrando nessa questão dos processos, né? Hoje existem mais de 76 processos no TJ, quase todos por danos morais, né? Nenhum por corrupção, como o senhor diz, mas vários por danos morais. Um caso que chamou muita atenção, eu não sei se o senhor pode comentar, não sei, mas a gente não teve nenhuma conversa prévia para estabelecer assuntos que eu não posso tratar. Não há reserva, pode perguntar o que quiser. Excelente. Mas em junho de 2018, houve uma grande polêmica envolvendo um vereador que era ligado ao MBL, que hoje não é mais ligado, chamado Fernando, que usa como nome de campanha Fernando Holliday. Isso foi condenado por racismo, foi condenado em primeira instância. Não sei se foi condenado em segunda instância também, eu não sei onde é que foi parar isso. Sei que houve um negócio de uma Hilux, que eu teve que. Aí você me ajuda a entender o caso. Em que você foi condenado por racismo por chamá-lo de capitãozinho do mato, né, que seria o termo que é usado para negros que eram usados para prejudicar outros negros. Isso houve várias notas de repúdio, várias pessoas defenderam o senhor, movimentos mais ligados ao seu partido, vários outros trataram isso como um caso terrível de racismo. Como é que o senhor vê isso? O Bolsonaro, ele sempre foi envolvido também em muitas declarações polêmicas que eram tratadas por racistas, ele se defendia e tudo mais. Esse é um caso que ganhou muita repercussão também nos últimos anos. Como é que o senhor... Que pé levou isso? Eu nunca fui condenado por racismo, não. Esses marginais que eu denuncio sempre me processam por dano moral. Então, a questão é dano moral. Então, dano moral por quê? Porque, teoricamente, você está fazendo no plano cível, cobrando uma coisa em que você não teria direito de provar que é justo e verdadeiro o que você falou. Então, veja, o que é o Capitão do Mato? O Capitão do Mato é uma figura absolutamente histórica da vida trágica da escravidão brasileira, que durou 380 anos, que era um negro, ou alforriado, ou ainda escravo, que prestava serviço ao senhor de escravos. Fazendo o quê? Perseguindo os negros. O que eu disse? Eu disse por conta de uma opinião política. Esse rapaz, lá em São Paulo, a primeira providência que tomou, quando se elegeu vereador, foi propor o fim do Dia da Consciência Negra. Depois ele propôs o fim das cotas para os negros, ou seja, eu estava defendendo, como sempre fiz, os negros que são discriminados, que recebem menos salário do que os brancos pela mesma jornada de trabalho, que são a maior parte da população carcerária, que são a maior parte da população vítima da violência, porque isso é uma profissão de vida minha, Iago. Eu a vida inteira defendi os mais frágeis, os mais pobres, os mais fracos. E a Justiça de São Paulo é assim, pouco importa se eu falo a mais cristalina verdade, infelizmente, eu perco. Mas eu não fui condenado por racismo, Deus me livre e guarde, eu fui condenado por dano moral. E aí eles vêm, por exemplo, eu denunciei a corrupção do Eunício Oliveira. O Eunício Oliveira, você fala, tem 76 processos, eu digo, é muita coisa. É muita coisa. Quando você vai olhar, 60 são o Eunício Oliveira. O Ceará inteiro sabe quem é o Eunício Oliveira. O Ceará inteiro sabe quem é o Eunício Oliveira. O Eunício Oliveira era um rapaz pobre de Lavra da Mangabeira, virou um bilionário, sabe? Sempre ali ao redor do dinheiro público. Sempre ao redor do dinheiro público. O Lula deu para ele R$1 bilhão da Petrobras, aí o nome da empresa é Manchester, sem licitação. Isto é verdade pela saúde dos meus netos, é verdade pela saúde dos meus filhos, pela luz do meu olho. Aí vai para a justiça, porque tem dinheiro para pagar advogado, quer me constranger, quer me humilhar e tal, está tudo bem, eu me defendo. Mas eu fiz isso para quê? Foi para me defender? Foi para ganhar alguma coisa? Eu fiz isso para defender o povo. Sabe, quando eles fazem isso com a imprensa, a Folha de São Paulo tem milhares de processos, milhares. Quando alguém processa, eles condenam porque está processando, porque é contra a liberdade de imprensa. E eu faço isso só para defender o povo. Eu denunciei o Eduardo Cunha, ele me processou. Depois todo mundo viu que ele era ladrão mesmo, foi para a cadeia. Eu denunciei o Michel Temer e ele me processou, depois foi bater na cadeia. Percebe? É minha vida. É minha vida. Eu não faço isso senão para defender o povo brasileiro. E eu não tenho rabo de palha, meu irmão. Sabe? Eu aguento a pancada porque eu não tenho rabo de palha mesmo. A gente está entrando nessas perguntas um pouco mais pessoais, um pouco mais... Fique à vontade, pergunte o que você quiser. No seu livro, chegou numa parte, eu não lembro qual capítulo, chamada Uma Nação Adiada, que você fala do Getúlio Vargas, né? E você fala bastante do Getúlio Vargas, usa ele como um ótimo exemplo em alguns pontos, e você não faz nenhuma crítica ao Getulhão, né? Eu lembro, acho que foi uma entrevista sua, não tenho certeza, em que você diz que o Getúlio Vargas foi o melhor presidente do Brasil. Uma coisa assim? Eu tô lembrando errado. Uhum. Né?
Mas o Getúlio também teve houve muitas polêmicas envolvendo o Getúlio, né? Muitos interpretam ele como um ditador, né? Outros interpretam também como um homem que fez coisas terríveis, como extraditar a esposa do Luiz Carlos Prestes, né? Sendo ela comunista e judia, para a Alemanha nazista, sendo que ela foi morta nesse processo, a Olga. Onde é que você acha que cabe uma crítica a um governo que você elogia como o melhor presidente do Brasil, mas que também tem uma verve um tanto problemática? O homem na política é ele e a sua circunstância, Iago. Não é? O Brasil o Brasil político, politiqueiro, é muito pouco lido e muito pouco sério. Então, hoje você tem essa praga do petismo agressivo, que diz, assim, com o maior despudor, que o Lula é o maior presidente da história do Brasil. Isso não calça o sapato. E como é que a gente avalia um presidente da República? É pela obra, é pela a transcendência, pelo efeito que ele produziu na transformação do país. Então, vamos lá. O Getúlio Vargas funda o Brasil moderno. Ao liderar a Revolução de 30 e implantar o Projeto Nacional Desenvolvimentista, o Getúlio traz a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e toda a base metal-mecânica da indústria brasileira. O Getúlio cria a Vale do Rio Doce, e aí o Brasil passa a ser a maior província mineral do mundo, que não conhecia. O Getúlio cria o BNDES, que é o banco para fazer o fomento da infraestrutura do país. O Getúlio cria a Vale do Rio Doce, eu já falei, eu crio o BNDES. O Getúlio cria a estrutura sindical e a CLT. Qual é a CLT do Lula? O Getúlio criou a Petrobras, Iago, num tempo em que os relatórios norte-americanos e soviéticos diziam que o Brasil não tinha petróleo. O Getúlio fez uma aposta em dar autonomia e soberania ao Brasil, porque sem soberania no petróleo, o país não manda no seu próprio nariz. O Getúlio criou a Petrobras. Percebe? Tudo que é do Brasil moderno, o Getúlio criou. Agora, ele é a sua circunstância. Na época, ali quando acontece 35, 37, que é o período onde se acusa o Getúlio, não é, dessa coisa autoritária, eu nunca neguei que aconteceu. Mas o que estava acontecendo no mundo nessa data? Essa é a circunstância. O que estava acontecendo no mundo nessa data? Os escombros da Primeira Guerra Mundial, a desqualificação estúpida do Tratado de Versalhes. Eu acho que esse é um erro estratégico que a Europa está cometendo de novo no olhar sobre essa abusiva invasão da Ucrânia pela Rússia, mas estão errando de novo, porque se havia mérito na vitória na Primeira Guerra Mundial dos aliados, o Tratado de Versalhes foi um desastre e o mundo radicalizou-se. Ou era o comunismo, que tinha feito uma revolução em 1917, lá na União Soviética, ou era o liberalismo. E o Getúlio incorporou-se nessa visão porque era anticomunista, católico, cristão, enfim, tomou-se dessa posição e replicou entre nós, em 37 especialmente, um ideário diferente. Aí o resto a elite inventa. Quem concede extradição no Brasil, e no caso da Olga Benário é fato absoluto, é o Supremo Tribunal Federal. Tanto que o Luiz Carlos Prestes, quando sai da cadeia em 1945, da redemocratização em 46, ninguém menos do que o viúvo da Olga Benário vota no Getúlio. O resto é papo furado de uma elite podre, entreguista, americanófila, que tem ódio à memória do Getúlio por causa disso, por causa dessas coisas, porque o Getúlio é um nacionalista. Agora, ele evidentemente foi uma pessoa que flertou com esse autoritarismo fascista no período que o mundo impunha ou o comunismo ou isso. Nunca deixei de fazer essa reflexão histórica. Aliás, é de um cearense, a melhor biografia que eu considero do Getúlio Vargas, né, o Lira Neto. Vale a pena conhecer. Mas eu, no meu livro, estou tratando de desenvolvimento. Estou tratando de concepção estratégica. Não estou fazendo a análise da biografia do Getúlio. A mesma coisa valeria, por exemplo, o maior homem, na minha opinião, o maior homem do século XX se chama Winston Churchill, o primeiro-ministro que resistiu sozinho durante 2 anos à onda nazifascista que dominou a Europa rapidamente e os americanos em cima do muro. Ele aguentou tudo sozinho, salvou a humanidade do nazifascismo. Só que se você for olhar as antecedências e outras contradições do Churchill no esforço colonial imperial na Índia, em Galípoli especialmente, no que aconteceu, aí você vai ter a outra dimensão de um homem como o Churchill. Claro, e o Stalin, por exemplo, foi central para a vitória da humanidade contra o nazifascismo. Mas quando você vai olhar o Stalin, ditador, genocida, não é, na União Soviética, um cara que projetou o assassinato do próprio Trotsky lá no México, então a gente precisa ter clareza histórica, e eu posso acreditar, tenho muita clareza histórica.
Mas eu menciono Getúlio porque a obra do Getúlio não tem rival na história brasileira. Depois tem outro que é muitas vezes superior a qualquer coisa que o Lula tenha como transcendência no Brasil, que não tem nenhuma. Juscelino Kubitschek, Juscelino construiu Brasília. O Juscelino levou o Brasil para o Centro-Oeste, que hoje é o celeiro do mundo. Sabe, o Juscelino lançou a infraestrutura do país, fundou a indústria automobilística, percebe? O Juscelino fez e refez o Oroz como a primeira grande barragem do sertão do Ceará. Só antes tinha tido Dom Pedro com um pequeno açude do Cedro e Quixadá. Então, rapaz, a gente tem que conhecer a história para não ficar com essas mediocridades, percebe? O Lula foi um bom presidente, eu não tenho a menor dúvida que foi um bom presidente, mas não deixou nada. Não deixou absolutamente nada como legado. Eu brinco sempre que a única coisa que o Bolsonaro não mudou, não destruiu daquilo que o Lula fez de bom, foi a tomada de Três Pinos. E o resto, o que o Lula fez, pelo amor de Deus? O que o Lula fez? Fala sério para mim, você é uma pessoa bem informada. O que o Lula fez? Não é? O que o Lula fez? Tem coisas, eu até sou mais capaz do que qualquer petista de dizer. Mas tudo da mão para a boca, políticas sociais compensatórias, uma política de salário mínimo, expandiu o crédito, expandiu a Universidade Federal, ele fez isso daí, pronto, e acabou. Não inovou em nada a institucionalidade brasileira, nada. O sistema tributário mais perverso do mundo, o sistema previdenciário falido, o sistema político absolutamente podre, ele não mexeu em nada.